Olá pessoal, meu nome é Camilo Dantas, trabalho com internet há mais de 20 anos, sou especialista em SEO e otimização de sites. Também tenho um curso onde eu ensino a otimizar sites para a nova atualização do Google, o Core Web Vitals. Essa nova atualização do Google era para ter sido lançada o ano passado, mas o Google prorrogou e será lançada agora, em agosto. Então é muito importante que você tenha boas pontuações e boas métricas nessa nova atualização, para você ser beneficiado nas pesquisas do Google. Quando o usuário fizer uma busca pelo produto ou serviço do seu site, se você tiver boas métricas, você vai ser beneficiado nessa nova atualização. Se a sua pontuação for ruim, você vai ter problemas e vai ser penalizado. Ok? Então é muito importante que você esteja atento a essas novas métricas e cuide para que o seu site esteja ok, esteja da forma como o Google quer que seja. Nós trabalhamos para o usuário e devemos ter uma boa pontuação nas ferramentas do Google. A ferramenta oficial do Google para medir as métricas do Core Web Vitals é o site web.dev. Você não sabe como está a sua pontuação agora? Entre agora nesse site, web.dev, e verifique a sua pontuação. Então hoje nós vamos falar sobre plugins de WordPress. Essa é uma dúvida muito grande, né? Muitas pessoas me perguntam sobre esse assunto, se os plugins do WordPress influenciam negativamente ou positivamente nas métricas do Core Web Vitals. Então nós vamos falar sobre esse assunto, ok? Então vamos lá. Plugins atrapalham a velocidade de pontuação Core Web Vitals? Resposta: depende. Depende do tipo de plugin. Nós temos vários tipos de plugin. Nós temos os plugins que trabalham do lado do servidor, e nós temos os plugins que trabalham do lado do navegador, do lado do cliente. Então, por exemplo, se você tem um plugin que é para otimizar o seu site, reduzir o tamanho do arquivo, o tamanho do CSS, organizar o CSS, o JavaScript, esse plugin vai ser benéfico para o seu site. Ele vai ajudar o seu site. Se você tem plugins que trabalham do lado do navegador, plugins que criam álbum de foto, efeitos visuais, movimentos, slides. Esses plugins, em excesso, vão ser negativos para o site, porque eles aumentam o tamanho do arquivo final do HTML da página e também geram mais arquivos para o usuário baixar no navegador. Então, esses plugins são maléficos, né? Eles trabalham de forma negativa para o site. Então, os plugins server-side são os que trabalham do lado do servidor. Geralmente são plugins de otimização de sites. Eles vão reduzir tamanho de arquivos, otimizar arquivos, vão trabalhar com o lado do servidor, vão otimizar o servidor. E os client-side são plugins que vão trabalhar do lado do navegador. Então existem esses dois tipos de plugins. Você deve prestar atenção. Por exemplo, os plugins server-side, que trabalham do lado do servidor, plugins de cache, plugins de otimização de códigos. Os plugins client-side, que trabalham do lado do navegador, plugins de recursos visuais, animações, álbuns de fotos, sliders. Esses são as diferenças entre os plugins. Os plugins trabalham do lado do navegador e os plugins trabalham do lado do servidor. Esse é o primeiro ponto que você tem que prestar atenção. Os plugins server-side se limitam apenas aos recursos do servidor ou otimização de código, geralmente. E os client-side aumentam o número de linhas no HTML, bloqueio de renderização e tamanho de arquivo final. Então, como vocês podem ver, os plugins que criam movimentos, animações, recursos visuais no site são os plugins mais maléficos para as pontuações do Core Web Vitals, porque eles aumentam o tamanho do HTML final, aumentam a quantidade de linhas do HTML e também criam bloqueio de renderização, aumentam o tamanho final do arquivo HTML. Por que acontece? Para o navegador, não importa se o site foi feito manualmente, se ele foi feito pelo WordPress ou por outra ferramenta. É tudo a mesma coisa. Para o Google e para o navegador, não importa a forma como ele foi criado, o site como ele foi criado. O que importa é a organização do código, tamanho do código, e é isso.
Não importa como ele foi feito, mas importa a qualidade final do código e o tamanho final desse código. Então, se você instala plugins, muitos plugins de recursos visuais, você vai ter um HTML final muito grande, um arquivo muito grande. Se você tem muitas imagens, muitos efeitos no seu site, na sua página, isso é negativo para o site. Então, esse tipo de plugin é negativo. Os plugins server-side, que trabalham do lado do servidor, geralmente são plugins de otimização. Então, eles não são maléficos. Desde que você não repita. Por exemplo, você tem um plugin que vai otimizar o CSS. Você preste atenção para você não instalar 2 plugins que façam a mesma coisa. Entendeu? Você tem um plugin que vai otimizar o JS. Você tem um plugin que vai ajudar com o bloqueio de renderização, né? A organização dos códigos de JS para imagens e CSS para reduzir esse problema de bloqueio de renderização. Então, essas são as diferenças entre server-side e client-side. Plugins que trabalham do lado do servidor ou plugins que trabalham do lado do cliente, do lado do navegador. Qual é a quantidade necessária de plugins, né? Server-side, por exemplo, plugin de otimização do servidor? Vai ser a quantidade necessária para essa otimização, né? Você vai usar apenas o necessário para a otimização dos recursos. Nem mais, nem menos. Você precisa de um plugin de otimização de CSS, um plugin de otimização de JS, um plugin que vai te ajudar com o bloqueio de renderização. Se você tiver um plugin que faça tudo isso, você só precisa dele. Você não vai precisar de mais plugins. Agora vamos supor que você tem um plugin que faça a otimização de algum recurso, mas não faz de outro. Aí você vai precisar de um plugin que faça a otimização desse outro recurso. Agora, plugins client-side, que é o plugin que trabalha do lado do navegador, que vai te colocar recursos no site. Isso você vai utilizar no mínimo. Plugins que adicionam recursos, efeitos, elementos visuais, animações, esse tipo de plugin, você vai usar o mínimo possível, porque esses plugins que adicionam efeitos e recursos no site, no HTML do site, são os plugins que vão te trazer mais problemas. Vão deixar a sua página pesada, com carregamento mais lento e aumentar mais o bloqueio de renderização. Plugins que colocam efeitos no site, plugins visuais. Esses são os plugins negativos. Então você vai utilizar qual a quantidade? A quantidade mínima. Apenas o necessário para a navegação do usuário, ou aumentar a sua conversão, a sua quantidade de vendas, a quantidade de clientes que entram em contato com você. O foco vai ser sempre em otimização e performance. Então, por exemplo, você criou uma página. Tem lá o título, a foto, o vídeo, o texto. Você precisa de mais elementos nessa página? Esses elementos que você precisa vão ajudar na otimização da venda, né? Na otimização da conversão, vão fazer vender mais, vão ajudar o seu usuário, o seu cliente. Se você coloca isso na balança. Se você precisa de um recurso, um elemento que vai realmente ajudar o seu usuário ou ajudar você a vender mais, então você adiciona esse elemento na sua página, sabendo que ela vai ficar mais pesada, vai demorar um pouco mais para carregar e vai também ter problemas de bloqueio de renderização. Você vai perder pontos. Quanto mais elementos você coloca no client-side, do lado do cliente, do lado do navegador, quanto mais elementos visuais, animações, banners, fotos, imagens, efeitos, slides, quanto mais você coloca esses elementos, mapas, mais pesado a sua página vai ficar e menor a sua pontuação. Você vai perder pontuação na performance, você vai ter talvez problemas de estabilidade. Aí você vai adicionar o recurso, mas você vai ter que corrigir para minimizar este problema. Então, por isso que é muito importante você colocar na balança se você precisa ou não desses recursos. Você precisa de um recurso novo, vai ajudar o cliente, vai ajudar você a vender mais? Se sim, coloca, mesmo que você vai perder um pouquinho da pontuação. Vai fazer o quê? Se ele é um elemento importante para isso, né? Agora, se não é importante, você não põe, que aí você vai manter a sua pontuação boa. Porque como é a forma hoje de criar um site? Hoje você vai criar um site limpo e você vai adicionando recursos até o ponto que você vê que ele não está interferindo na sua pontuação.
Quando ele começar a interferir na sua pontuação, você já vai colocar na balança. Preciso desse recurso? Meu cliente precisa desse recurso? Isso vai me fazer vender mais? Isso vai ser mais útil para o usuário? Entendeu? Isso é importante você saber. Então, agora você sabe que existem dois tipos de plugin, server-side e client-side. Plugins que trabalham do lado do servidor e plugins que trabalham do lado do navegador. E que você tem que colocar na balança a quantidade de plugins que você precisa. É a quantidade de plugins você precisa, entendeu? Você precisa de um plugin para otimizar o seu site, você vai usar o plugin para otimizar o site, desde que ele não seja repetido e otimize o mesmo recurso. Pronto. Resolveu o problema do server-side. Você precisa de um plugin que adiciona um recurso no seu site, um slide. Esse slide vai ajudar o cliente? Adiciona um slide. Desde que você não coloque muitas fotos e que seja um plugin otimizado para as métricas do Core Web Vitals. Isso é muito importante você saber. O Google lançou o Core Web Vitals, falou sobre o tema Core Web Vitals há um ano atrás. Então, se o plugin está otimizado para o Core Web Vitals, ele foi otimizado antes de um ano. Você tem que ficar atento se o plugin que você usa está otimizado para o Core Web Vitals também. Então, o que você vai fazer? Você precisa, vamos supor, de um slide. Você vai, mede a pontuação do seu site, viu como está. Adiciona no seu slide a quantidade mínima e suficiente de fotos que o seu cliente precisa. Slide adicionado. Verifica a pontuação. Qual é a pontuação? Viu que a pontuação, se for relacionada à performance, o problema, verifique se as fotos estão otimizadas e se esse plugin está otimizado para o Core Web Vitals. Esse plugin que adiciona o recurso de slide, e é justamente ligado ao navegador. Então é muito importante que você saiba que o Core Web Vitals é relacionado diretamente com a velocidade de carregamento, qualidade de carregamento e renderização dos elementos na página. O navegador ele recebe os códigos em código. E aí ele vai renderizar, vai transformar isso em elementos visuais. Então é muito importante que você esteja atento a isso. Esses plugins que adicionam recursos visuais, elementos visuais, animações, álbum de fotos, etc. Eles são elementos que vão gerar mais linhas de programação, mais linhas de código. E vão transformar o seu HTML num HTML mais pesado e os arquivos finais mais arquivos finais, por causa das imagens. Então é importante que você tenha cuidado com esses plugins de adicionar recursos visuais no site. Quando se falam, é muito ruim instalar muitos plugins no site, vai deixar o site lento. Justamente estamos falando, quando falamos isso, de plugins de elementos visuais. O server-side nem tanto. Você não vai aumentar o tamanho do seu HTML, não vai aumentar o tamanho do seu arquivo final da página que foi carregado pelo navegador com esses plugins server-side de otimização de navegador, de servidor, né? Otimização de códigos. O que vai interferir negativamente, que vai gerar um código mais pesado, um código maior para o navegador ler, são plugins client-side. Plugins que adicionam recursos visuais. Ok? Vamos dar uma olhada aqui no site da UOL, por exemplo. Vou mostrar para vocês. Ó. Aqui nós estamos vendo, o navegador exibiu esta página para nós, né? Nós estamos vendo aqui imagens, texto. Mas o que o navegador, ele recebe um código. O navegador, ele recebe esse código, né? Tá pequeno. Vamos salvar esta página. Ela está otimizada, então por isso que nós estamos vendo. Vou salvar essa página para vocês verem. Ó, eu salvei a página da UOL em uma pasta para a gente poder ver o tamanho desse arquivo de HTML. É isso aqui, ó. O HTML e as imagens que ele gera, né? Então, por exemplo, enquanto está salvando ali a página, olha como ela é pesada, o tempo que está demorando para salvar. Então, o navegador ele recebe linhas de programação. E ele transforma essas linhas em elementos visuais para você ver no navegador. Então, quanto mais linhas tiver, mais pesado é esse código, né? Você tem um código mais pesado. Então, enquanto carrega a página aqui, o que eu mandei salvar, olha aqui, ó, para a gente ter uma noção, o tanto de linhas
o tanto de elementos, né? Tem essa página da UOL tem 676 arquivos que ele faz conexão. Tá aumentando. 754. Isso é uma quantidade de requisições que ele está fazendo. Então, é uma página pesada. Então, quanto mais elementos você tem numa página, mais ela é pesada. Tá vendo? 4 megas. Aqui, na verdade, é o tamanho do arquivo compactado. 4 megas. E o arquivo descompactado está dando 17 megas. É enorme, né? Essa página da UOL para ser carregada completamente demorou 1 minuto e 8 segundos. É um tempo absurdo. Né? Então, o navegador recebe esses códigos para ler. São muitos e muitas linhas de código. Quanto mais elementos você coloca na sua página, quanto mais recursos, mais linhas de programação vai ter, mais arquivos. Vamos abrir aqui a pasta onde ele está salvando esses... UOL. Pronto, salvou a página da UOL para nós termos uma noção da quantidade de linhas e quantidade de arquivos que essa página tem. É importante você saber que essa página, uma página, ela gera muitos arquivos e um tamanho enorme, né, de quantidade de linhas. Vamos ver aqui. Aqui é a página. Podemos abrir aqui em um editor, código, para visualizar o código da página. Então, aquela página da UOL, ela aqui tem 689 linhas. Então, pensa, isso aqui tudo para ser renderizado pelo navegador demora um tempo, usa a memória RAM do navegador. Se é um navegador de celular, o navegador de celular vai guardar isso em cache no celular, mas também vai ter um problema de leitura utilizando a memória RAM do celular ou do computador mesmo. Então, quanto mais linhas de programação você tem, mais pesado fica, mais demorado fica para carregar. O navegador tem mais trabalho para carregar. Você tem mais problema de bloqueio de renderização, porque se o código não estiver organizado de uma forma correta, você vai ter esse problema de bloqueio de renderização, porque a leitura do código pelo navegador funciona em uma forma de cascata. Ele vai lendo de cima para baixo, vai lendo e interpretando e montando o código na tela do navegador. Então, se você tiver um elemento que ele demora mais para carregar aqui do que aqui, então você vai ter um atraso de carregamento desse elemento aqui, porque esse daqui está demorando para carregar. Isso é o bloqueio de renderização. Então, quanto mais elementos visuais você coloca no seu site, mais risco de você ter problemas de performance você vai correr, você vai ter. E também, olha o tanto de... por exemplo, esse site da UOL. Esse site da UOL tem essa quantidade de elementos, né? Imagens, arquivos. Vamos visualizar aqui. Deu 333 itens, né, que ele fez download. Mas lá no site nós vemos que ele está falando que ele tem até mais. 609. Porque aqui ele está contando também elementos externos que não foram baixados quando a gente fez o download da página. Então, por isso que é importante você ter um código limpo, leve, eficiente. A UOL é um portal. Tudo bem, ele precisa de todos esses elementos porque é um portal de notícias, ele precisa disso. As pessoas que vão entrar aqui já estão cientes e vão esperar carregar porque elas querem ver essa informação, elas estão acostumadas com isso. Mas o seu site, se o seu site é um site de venda de um produto, ele tem que ter só a informação básica que o cliente precisa. Foto do produto, texto do produto, um vídeo do produto, a informação do produto e como comprar. Pronto, é só isso. Serviço é a mesma coisa. Então você tem que pensar, o Google quer que nós pensamos de uma forma eficiente. Quanto mais eficiente, melhor. Focado em performance e focado também na venda dos produtos, ou na forma do cliente, como o cliente consegue entrar em contato com você. Né? Conversão, foco em performance e foco em conversão. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, né? A relação entre plugins, a diferença e a velocidade e a pontuação, a diferença de plugins, que existem plugins trabalhando do lado do servidor, plugins trabalhando do lado do navegador, a importância da quantidade correta, né, desses plugins, que a quantidade correta é a quantidade mínima possível. Mínima possível. Você vai reduzir o tempo de carregamento, vai deixar o seu site rápido, eficiente e também mais lucrativo, se você tiver isso em mente.
Tem pessoas que elas vão instalando plugins e deixando, muitos. Mesmo que não estão utilizando, ficam deixando os plugins instalados lá. Só que esses plugins, se eles forem plugins que adicionam elementos visuais, eles estão deixando esse HTML mais pesado. E sem necessidade. Você poderia ter um site que carregue em 1 segundo, e se você tem muitos plugins que adicionam elementos visuais, você vai ter um site que demora 30 segundos. Um absurdo. Acima de 3 segundos, você já está perdendo muitos clientes, muito negócio. Seu site sua página tem que carregar em 1 segundo. 1 segundo e meio no máximo. E ter ali o que o cliente entrou para ver. Pronto. Então é importante agora que você lembre sempre do que é o plugin, né? A diferença do plugin, server-side, client-side. E que ele tem que ser utilizado com muito cuidado. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, acho que ele foi interessante, ensinou alguma coisa, compartilhe com pessoas que também têm site e precisam saber dessa informação sobre os plugins, é uma das maiores dúvidas. Compartilhe, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais vídeos sobre o Core Web Vitals. Se você quiser também, acesse também agora o site pagespeedacademy.com.br e se inscreva para participar do grupo do WhatsApp de alunos e também saber quando tiver novas vagas para o novo curso do Core Web Vitals, ok? Então, um abração, te vejo no próximo vídeo. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Abração.